Olá, gente! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre seguros, novamente, né? Que a gente vem trabalhando bastante sobre seguros aqui e assim, tirando várias dúvidas das pessoas que nos seguem aqui nas redes sociais. Luiz Gustavo, seja bem-vindo. LGA Seguros, Muito obrigado. corretora. Eu que Na realidade, agradeço. vocês trabalham com várias áreas, né? Tanto de seguro quanto de outras modalidades ali também, né? A gente procura ter um mix de produtos muito amplo para atender os clientes, né? E hoje o mercado de seguros, ele foi se descobrindo um grande distribuidor de outros produtos, principalmente produtos financeiros, né? E a Que gente são os acaba consórcios, aderindo. no caso dos produtos Consórcio, financeiros. financiamento, refinanciamento e por aí vai. Mas o seguro ainda continua sendo o nosso carro-chefe, dificilmente vai deixar de ser. O que mudou nos seguros? Porque eu tenho a minha opinião própria sobre isso. Eu vejo muito assim, acompanhar mudanças sociais, né? Sim. Tentar atingir um maior número de pessoas, de clientes, né? Porque a gente analisa que se você for falar em quantidade de pessoas, o seguro ele ainda está ali na faixa dos 25% a 30%. Talvez isso. Mais ou menos. Que atinge? Mais ou menos. Esses percentuais, eles são sempre discutíveis, tá? Uhum. Porque, por exemplo, esse número que você usou é um número muito usado para dizer dos veículos que são segurados, a frota de que é veículos. segurada. Só que existe uma questão que é a seguinte... como é feita essa medida, né? Tá. Porque nem todos os carros são seguráveis. Exato. Nem todas as pessoas estão aptas a serem seguradas seguro. também. Então, esse percentual ele é um pouco fora da realidade. Na realidade, o que você está colocando é o seguinte, esse percentual é 1, se for pegar por uma questão geral. Da frota Agora, inteira. se você for pegar daqueles que têm perfil Exatamente. para o produto... Mas eu digo isso mais pelo seguinte sentido. Existe um campo muito grande para ser explorado, inclusive pelas seguradoras, mas também como as corretoras de oferta. E o que eu vi, minha opinião com relação a essas mudanças, eu vi as seguradoras, elas se adaptando e abrindo outros braços para atingir uma outra camada da população que também não procurava. Te digo, por exemplo, seguro de vida. Não, seguro de vida, enfim, era só evento-morte. Hoje já tem outras modalidades, né? Isso. Tipo, saúde, vão entrar em planos de saúde. Antigamente, você só diferenciava de leito de hospital e enfermaria. Então, nesse sentido, sabe, que eu tô dizendo, tipo, como tem um nicho ainda populacional muito grande, mesmo se a gente separar somente aqueles que teriam perfil ainda para explorar, acho que as seguradoras, você vê isso, como é que você enxerga esse mercado? Bom, vamos lá. Eu diria a você que é até fácil de responder isso, porque eu estou há muito tempo no mercado, né? Comecei lá desde que eu tinha 14 anos de idade, vou até hoje e já avançou um pouquinho a idade, né? E o que acontece? Antigamente você só se falava de seguro de automóvel. Por quê? Porque é aquilo que as pessoas mais veem, né? É o carro sendo roubado, é o carro sendo batido, a colisão, etc. Só que você, de fato, tem uma gama enorme de seguros a serem trabalhados. E as próprias seguradoras, ao longo do tempo, passaram a entender que elas deveriam divulgar todos esses produtos de uma forma mais intensa. Então, hoje, com as redes sociais, hoje, com toda a facilidade de comunicação, isso se expandiu bastante, né? A atuação dos corretores também hoje é muito diferente de antigamente, né? Então, porque hoje a gente acessa muito mais pessoas do que acessava 30 anos atrás. Também por conta de toda essa evolução, né? De informática e etc. Então você vai atingindo vários nichos. Para você ter ideia, hoje na minha corretora a gente preza por atender o cliente. Então, um cliente, por exemplo, ele tem vários produtos que ele pode contratar. Ele não tem só um seguro de automóvel, ele não tem só um seguro residencial, ele pode ter uma gama enorme de produtos. Outras áreas também passaram a ser muito trabalhadas. Por exemplo, a responsabilidade civil hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Você sabe que
por qualquer coisa, hoje alguém abre um processo contra alguém ou contra alguma empresa, né? Então, o profissional liberal, principalmente, ele estar amparado por um seguro é muito importante. Isso, algum tempo atrás, nem se discutia, né? Você não via muita gente procurando esse tipo de garantia. E hoje existe. Uma outra garantia hoje que é muito procurada é o seguro fiança locatícia, né? Antigamente, para você alugar um imóvel, você ia pedir para sua família e arrumava inimigo, fiador, né? E você arrumava inimigos, né? E as pessoas se escondiam quando alguém chegava para pedir para ser fiador. Hoje você tem o seguro fiança que atende essa outra camada, né? Que é bastante procurado. Então você não tem muita dificuldade de alugar um imóvel, desde que você tenha um cadastro que a seguradora entenda que vale a pena garantir aquele risco por você, né? E por aí vai, né? E todos os outros seguros empresariais, toda essa gama de produtos. E levando, nessa linha de raciocínio, as seguradoras, por si também, começaram a entender que elas poderiam oferecer outros produtos, né? Então, você entra aí com consórcio, você entra com financiamento, você entra com refinanciamento, tem várias, cartão de crédito, ou seja, é uma linha muito ampla, porque você tem um cliente. Esse cliente, ele é consumidor de várias coisas, né? Sim, e outras. Às vezes ele nem sabe da existência de uma coisa ou outra, e ele tendo ali a seguradora que tem esse leque todo para oferecer, muitas vezes o cliente, eu penso assim, o médico que vai pedir um seguro de responsabilidade civil, mas ele também precisa de um seguro de vida, caso ele tenha um acidente e ele não possa, né? Então, qual que é o tipo de cobertura que ele quer? Ele quer uma cobertura dentro do perfil dele, para profissional. Eu acho que tem total aderência uma coisa com a outra, você pensar nisso. Sara, eu quero dizer, aí entra o papel do corretor de seguros, que é de identificar isso e mostrar para o seu cliente que ele tem riscos que podem ser garantidos, né? Aliás, eu sempre digo o seguinte, qual é o papel do corretor de seguros, né? Tem gente que às vezes confunde um pouco isso. O principal papel do corretor de seguros é a informação. Então, se você é minha cliente, eu tenho que te informar. Sara, você pela sua profissão, você tem esse risco aqui, eu tenho um produto para te garantir isso, contra isso, para minimizar as suas perdas, né? Que também muitas vezes o seguro não vai garantir 100% do seu prejuízo ou da sua perda, mas ele vai mitigar esse risco, né? Ele vai te trazer pelo menos uma segurança de que você não vai ter que começar do zero qualquer coisa que seja, né? Então isso é muito importante. Então a atuação do corretor de seguros nesse momento é essencial. Ele identificar isso no cliente e ele oferecer aquele produto adequado àquele cliente. Porque também isso é uma coisa a ser levada em consideração. Não é todo cliente que tem necessidade do mesmo seguro, né? Você tem que avaliar isso, né? Então, por exemplo, até num simples seguro de automóvel, né? Você tem aquele cliente que viaja muito. Então, esse cliente tem que ter uma assistência 24 horas que atenda ele nessa necessidade. Mas você tem um cliente que nunca sai da cidade que vive. Então, ele pode ter uma assistência 24 horas que tem uma cobertura menor, né? Tem aquele cliente que tem uma necessidade de um veículo sempre. Então, ele tem que ter um carro reserva. Tem outro que não, ele tem outros carros na residência. Então, para que você vai oferecer para o cliente alguma coisa que ele não precisa? Isso vai encarecer o seguro e vai fazer com que talvez ele nem faça uma coisa que ele poderia fazer dentro da necessidade dele. Então, isso que é importante, a atuação do corretor nesse momento. O corretor consciente, né? Que não vai pensar assim, eu vou enfiar o mais caro não, em relação a isso. Mas a tua visão é muito bacana nesse sentido. Real de fato, porque às vezes você quer trazer para o seu cliente algo que está fora da necessidade dele e aquilo acaba encarecendo e ele não fecha. Exatamente. Não é? Então é mais fácil você traz o cliente começa a entender e cria uma relação de confiança ali, fideliza e aí você tem toda uma outra gama de produtos que você pode estar Se você me permite, eu quero te dar um exemplo bobo que aconteceu hoje, por exemplo, hoje mesmo. Tem pessoas que fazem seguro de residência, seguro do apartamento, da casa, e elas não sabem como fazer, né? E elas entram numa agência bancária, por exemplo, e vão lá fazer um seguro. Aí o gerente do banco pergunta para ele, quanto que você quer segurar? Ele vai dizer quanto que vale a casa dele, não é?
Normalmente é assim, ele vai lá e fala, o meu apartamento vale 1 milhão, então ele vai fazer um seguro de 1 milhão. Só que, na realidade, não é assim que funciona o seguro. A seguradora ele vai indenizar a reconstrução daquele bem que foi danificado. Não vai pagar o valor de venda dele. Então, muitas vezes, as pessoas fazem seguros com valores altos, desnecessários. Isso traz um custo maior, ou seja, vai ter que gastar mais. Às vezes não faz o seguro porque ficou caro, enquanto que ele poderia ter uma garantia que, de fato, vai atender a necessidade dele por um custo mais justo. Ou seja, ele não vai, de toda forma, ele não receberia aquele valor. É a reconstrução Não, de jeito daquilo. nenhum. De jeito nenhum, porque o valor de venda sempre é maior, né? Sim, O valor de reconstrução de um imóvel em um bairro ou em outro bairro é a mesma coisa. O material é o mesmo, o custo de construção será o mesmo. Agora, o preço de venda é diferente, né? Então, se você está num bairro mais sofisticado, você tem um preço de venda maior daquele imóvel. Um metro quadrado é maior. O metro quadrado é maior. O mesmo imóvel, do mesmo tamanho, em um bairro não tão ostentoso, vamos dizer assim, ele vai ser menor. Mas vai custar a mesma coisa. Para construir vai custar a mesma coisa. Então, ou seja, não é o valor de venda que é levado em consideração. Então, isso acontece, eu vejo isso diariamente, né? E eu acho que o papel do corretor de seguros é esse, é o de orientação, é o de mostrar o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Eu não acredito que exista ainda hoje o corretor que fica querendo aumentar preço para ganhar. Às vezes falta condição de explicar ou coisa similar, mas de uma forma geral os corretores seguros estão aí para isso, né? E os corretores, eles estão acompanhando, né? Muitas mudanças, toda hora estão se atualizando, que é importante também. Aprendendo a lidar com a sociedade, né? Com as pessoas. Com as necessidades, né? Exatamente. E exatamente isso. O seguro é uma questão social, né? O Brasil ainda está longe de chegar na condição dos países de primeiro mundo, onde isso é levado muito a sério, né? Muito a sério. As pessoas têm seguro de tudo, elas se garantem mesmo, porque você, por exemplo, uma pessoa que monta uma empresa e não faz o seguro dessa empresa, ela não está colocando em risco só a vida dela ou o patrimônio dela. Ela está colocando também. Quanta gente depende daquilo ali. Quer dizer, se aquela empresa pega fogo e ele acaba de funcionar, quantos funcionários ele deixou desempregado? Quantas famílias passaram a ter necessidade por conta daquela ação? Enquanto que se ele tivesse feito um seguro, tudo isso seria minimizado, né? Então, é uma questão social. E não é só no seguro de vida, né? Às vezes as pessoas ligam isso muito a seguro de vida, porque se o provedor da casa venha faltar, os dependentes vão ficar numa situação difícil. Sim, isso acontece no seguro de vida. Mas acontece também no seguro empresarial e por aí vai, né? Um profissional liberal que não tem um seguro de responsabilidade civil, um médico, por exemplo, e é acionado juridicamente e tem que gastar uma fortuna para se defender. Ele pode nem ser culpado de fato, mas ele vai gastar muito para provar isso e para se defender dessa acusação. O que isso vai causar? Não vai ter, né? O que vai causar na vida dele, a gente não sabe, né? Se ele tem um seguro, ele minimizou esse risco. Então, é uma questão social importante e faz parte do crescimento de uma nação, né? Tem uma questão ligada a essa questão do seguro de responsabilidade civil, que é aquela coisa da imagem, né? Também reconstrução da imagem, que tem um trabalho ainda feito sobre isso também dentro da Tem cobertura nisso. Existe uma cobertura no seguro de responsabilidade civil, que é exatamente para restabelecer a imagem daquele profissional que foi manchada hoje numa rede social, por exemplo, né? É muito amplo, tudo é muito amplo e falta ainda muito conhecimento e a gente busca passar esse conhecimento o máximo possível. Quantos anos nessa área de seguro? Bastante, viu? Começou 14, né? Bastante. Não, porque você conhece muito, Luiz Gustavo. E com uma história, assim, de muitas mudanças, né? Eu comecei trabalhando com 14 anos, mas comecei como office boy numa grande seguradora e passei 11 anos nessa seguradora e saí como gerente regional. Eu passei por várias áreas da companhia e tal. Aí eu quis mudar de ramo, mudei de cidade e quis mudar de ramo, mas não consegui. 8 meses depois, 9 meses depois, eu estava de volta e aí como corretor de seguros.
fiquei nesse estado que é a Bahia, em Salvador, durante 16 anos. Depois vim para São Paulo, onde estou há 17 anos, de novo como corretor de seguros e desbravando essa cidade maravilhosa de se trabalhar. Então, é muita experiência, muita coisa que a gente viveu durante esses anos, né? Por isso você fala com tanta propriedade assim também. Obrigada, viu, Luiz Gustavo, pela sua participação aqui. E é isso, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like, se inscreva aí nas nossas redes sociais, nossos canais. E até a próxima.